Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui a resenha de um livro, de uma coletânea de textos, de contos, chamado Esquizofrenias. Essa obra está sendo lançada agora neste ano, já foi recentemente lançada pela editora Madame Psicose. O organizador dessa obra foi o Dr. Ulisses Rezende Brandão, meu amigo Ulisses Brandão, que organizou toda a coletânea. Ulisses, para quem não conhece, ele é médico psiquiatra e também professor universitário, Eu quero falar um pouquinho sobre esta obra então. A obra saiu pela editora Madame Psicose, do editor João Lucas Duce, o vulgo Madame Psicose, que aceitou o projeto, logo de cara, assim, que ele teve conhecimento. E então começou aí a jornada da editoração até a publicação. Não se trata de um livro de psiquiatria, tampouco um manual diagnóstico, É como o próprio Ulisses deixou bem claro no texto de apresentação do livro. Trata-se o quê? De literatura, É a visão de cada artista sobre o que é e como é a experiência dos transtornos selecionados, O Ulisses, então, deixa bem claro, dizendo o seguinte: a literatura não é o local da avaliação nem da cura. Literatura aqui é o sintoma. Então, a ideia é o seguinte: cada autor que foi convidado recebeu um diagnóstico específico, e a proposta de narrar a sua história em primeira pessoa, como se estivesse entre iguais, trocando vivências com os demais. A história tem que ser narrada em primeira pessoa, obrigatoriamente. Cada autor receberia então um diagnóstico para trabalhar em cima desse diagnóstico. O Ulisses, então, ele compara a estrutura com as terapias em grupo, que vemos em muitos centros de terapia atualmente, Mas essa ideia de partilha entre narradores remonta a séculos atrás, Como no Decamerão do Boccaccio. O próprio Ulisses também ressaltou isso no texto de abertura. Vou falar então sobre os títulos e os autores envolvidos. Entre eles tem o título Cuidado com a Varanda, do Desiderium. O Desiderium é um heteronômio do Rafael. O Rafael tem outros heterônimos, É o Alamo Infant, que é o que eu conheço, que publicou o romance Um Mal-Estar Fundamental. Eu não conheço a obra, já ouvi falar muito bem dessa obra, inclusive pelo Ulisses, e vi uma entrevista do Rafael, falando também dessa obra no podcast Fale Mais Sobre Livros, que eu participei recentemente. Então, o Rafael, com o heterônimo de Desiderium, está presente aqui nessa coletânea, que, aliás, o texto do Rafael foi um dos que eu mais gostei. Depois tem também Colecionador de Biografias, da Ana Minesi, Ponto de Não Retorno, do Rafael Galo. Rafael Galo é um escritor nascido em São Paulo, de 1981. Atualmente ele reside em Lisboa. Ganhou alguns prêmios, até destaque internacional, com o prêmio José Saramago em 2022, com o romance Dor Fantasma. Tem também Prelúdio Primal de um Servo Astral, do Luiz Braz, que é um texto assim com uma prosa bem fragmentada, bem quase que flertando aí com um poema. Temos também A Invenção Palpável do Amor, do Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, é um escritor brasileiro, e ele publicou alguns livros aí, vencedor do Prêmio Biblioteca Nacional em 22 também é o texto dele, A Invenção
palpável do amor é outra prosa fragmentada, um pouco mais escatológica. Tem a Minha Mulher Está Grávida, do Tony Ramos, que é da Tata Zain, com um teor bem cômico, também achei bem legal o texto. Olhos de Lince, do próprio João Lucas Luzzi, né, que é o editor, é o Madame Psicose. E ele tem aí o romance O Grito da Borboleta, que é conto, e acho que O Diabo na Rua, que é um romance. O Grito da Borboleta ele tirou da música When the Music's Over, do The Doors, até onde sei. E o João Lucas, ele vive em Curitiba, né? E ele tem um texto corrido, assim, praticamente, quase que totalmente sem pontuação. Depois tem O Mito dos 5 Minutos, que é do Douglas Cardoso, autor do romance Os 100 Dias de Johnny Fiore, que foi publicado também na editora Madame Psicose. Também temos Isso Aqui Sabe Que Me Chamo João, do Lucas Haas Cordeiro, também escritor curitibano, nasceu em 89, autor de Pavão de 6 Cores, Novello World, e tem mais uma outra obra dele aqui também, foi publicada recentemente. Depois tem Oasis. Oasis é um texto em espanhol do Mariano Tomasovic. Ele nasceu em Buenos Aires em 93, vive em Lisboa atualmente, e ele é tradutor do espanhol e editor da revista literária Limoeiro Real, né, editando nomes aí como João Palari, Eduardo Halfon, entre outros. Também é um texto que eu gostei muito, né, do Mariano. Estrelas Vermelhas, um exercício sobre zonas sobrepostas, que também é um texto híbrido, um texto muito poético, talvez, acho que o mais poético aqui, ou entre os mais poéticos de toda a coletânea. É do Manuel João Neto, né, que é escritor, tradutor e editor independente, vive no Porto, ele vive em Portugal também, e ele tem aí publicações, participando de fanzines, de jornais, antologias, né? Depois tem Querida Mamãe, ou A Última Dose, que eu acho que também é um dos textos que eu mais gostei, que me chamou muita atenção, do Luiz Felipe Cunha, que é jornalista e editor. Kind of Blue é um outro texto, é do Daniel Oziek, também nascido em Curitiba, de 1983, publicou os livros Atmosfera das Grutas, de 23, e Veste-me em Teu Labirinto, de 2021. Depois tem um texto no original em inglês, Protandre, do Jorge Salles, tem a versão original em inglês e a versão traduzida em português por James Kowalski, né, que fez a tradução, ficou Protandria, né? Também aí um outro texto bem interessante. O Jorge Salles é autor do romance Sea Above, Sun Below e editor da revista literária The Kaleidoscope. Também tem publicações em revistas como The Dark, Black Dandy, Sci-Fi Journal, entre outras. O texto Alameda, do Pedro Luca, que é um artista e escritor nascido e criado em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Também trabalhou como roteirista. O outro texto, 997 vezes, do Alexandre Marques Rodrigues. Ele é escritor brasileiro, autor de Parafilias, Entropia e Porca. Um outro texto é Svalbard, do Maurício de Almeida, ele é de Campinas, 1982, é escritor e antropólogo, autor de Beijando Dentes, de 2008, e A Instrução da Noite, de 2016.
vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. Eu gostei muito de toda a obra, né? Eu acho que eu não esqueci ninguém, espero não ter esquecido ninguém. Eu gostei muito do livro, então, com vozes bem dissonantes, mas que pela dinâmica do projeto elas se alinham de forma catártica. Eu diria que em alguns momentos a obra em si pede para ser analisada e diagnosticada, não apenas dentro de suas patologias apresentadas, mas também dentro do cenário literário contemporâneo e, creio que no segundo caso, ela também representa como sintoma, entre outras coisas, a sua própria individualidade, ainda que para isso seja necessário escancarar os próprios transtornos. Nesse sentido, ao menos literário, né, todo doente é único e solitário, pois assim é o autor, né? E para se tornar um bom escritor, não se pode ter medo de magoar as pessoas, incluindo aquelas que você ama. E deixo aqui a pergunta: não seria essa coletânea, né, de textos intitulada Esquizofrenias um sintoma do próprio cenário da literatura contemporânea? Com seus transtornos e uma necessidade, ainda que inconsciente, de se encontrar com um propósito maior? Será que não se trata, essa obra em si não se trata de um sintoma do próprio cenário da literatura contemporânea brasileira, talvez até mundial, né, em certa medida? É uma pergunta que eu deixo aqui para vocês e também, claro, para aqueles que já leram a obra, para quem conhece a obra, mas principalmente para o Ulisses, né? Para o Dr. Ulisses. Inclusive, esse é um vídeo apenas de introdução, apresentando o Esquizofrenias. Na verdade, eu estou para marcar uma live com o Ulisses, certamente será no Instagram, depois eu vou colocar aqui no canal, uma live para a gente conversar mais sobre a obra, sobre o projeto Esquizofrenias, aí também poderia entrar em mais detalhes e falar um pouco mais, né, do que esse vídeo. E o Ulisses, que também escreve, e espero que ele possa apresentar em breve um segundo, quem sabe um segundo volume do Esquizofrenias, né? E que cedo ou tarde o próprio Ulisses venha apresentar algo autoral, né? Que o médico possa revelar o monstro da autoria que nele existe também. E é isso aí, pessoal. Deixe os comentários aí e um grande abraço.